O assunto de hoje é locação não residencial. Vamos entender isso que é muito importante. Quando eu falo de locação não residencial, é um baita ramo que você tem para atuar como advogado, como corretor. É um mercado que não para. Costumo dizer que não tem jeito. Comer, se alimentar e também morar, não tem jeito. Nós temos que fazer todo dia, né? Então, se você tem condições de morar em um lugar maior, você mora. Não tem, mora em um lugar menor, mas morar, você vai morar em algum lugar. Pode ser um quarto, mas você vai morar em algum lugar, tá bom? Quando você tem condições de comprar, você compra através dos contratos imobiliários. Pode ser o instrumento público e o instrumento particular. Quando não tem, resta a locação, você vai alugar. Por opção, muita gente, investidor, hein, não mora em imóvel próprio. A mídia, muitas vezes, a mídia vende uma ideia, né? E pela facilidade, a mídia coloca na sua cabeça essa ideia. Então, de um tempo para cá, a mídia divulgou muito e continua divulgando o sonho da casa própria. Todo mundo tem que ter casa própria, o brasileiro tem que ter casa própria. A juventude, coitada aí da juventude, né? Sai que nem um robô, casa própria, casa própria, casa própria. A verdade é essa. Aí o coitado acaba de casar, né? Casou ou mora sozinho, ele fica com aquilo na cabeça e entra numa dívida infernal. Uma dívida que não tem fim. Cuidado. Se você perguntar para um bom economista, se você perguntar a uma pessoa que entenda de mercado imobiliário, ele vai te dar uma outra dica. Não compre o seu imóvel, alugue. Porque se você aluga o imóvel, você não tem manutenção, né? Começou a dar manutenção, você vai para outro. Esse dinheiro, você aplica esse dinheiro. Esse dinheiro você investe em alguma coisa. Então tem os dois lados da moeda, né? Depende o que você deseja para você. Mas morar no fim do mundo, longe de todo mundo, longe do seu trabalho e falar eu tenho meu imóvel próprio, será que essa é a grande vantagem? Então por isso vale a pena você entender tudo sobre locação. Vamos lá, essa locação é especial, essa locação é do ganha-pão seu, meu, de todo mundo. Locação não residencial quer dizer o quê, professor? Locação não residencial quer dizer locação industrial, locação comercial, locação empresarial. Todos esses nomes são os nomes, nomenclaturas utilizadas para locação comercial. Na Lei 8.245 de 91, nós temos a locação, o termo locação não residencial. E locação não residencial é aquela que não é utilizada para moradia. Então perceba, olha o conceito aí, ó, locação não residencial, ou seja, não residencial, porque ela não é utilizada para moradia. Ela é utilizada para fins de venda de produtos ou serviços. É isso mesmo. Você vai no salão de cabeleireiro, o salão de cabeleireiro vende um serviço e vende produtos também. Então, qualquer lugar que gere riqueza, circula riqueza, venda um produto ou um serviço, essa locação, o cunho desse contrato, o objetivo desse contrato de locação é de natureza não residencial. Locação residencial é só para moradia, ok? Moradia. Para entender isso, vamos do começo, olha só. Falamos aqui que a locação é regulamentada por diversas legislações diferentes, né? O mundo, maravilhoso mundo da locação, nós temos a Lei 8.245, de 91, que trata de 3 possibilidades de locação. Locação residencial, não residencial, objeto do nosso programa, e a locação por temporada, que vamos falar também numa outra oportunidade, tá bom? Então, Lei 8.245 de 91, a lei conhecida como Lei do Inquilinato, só trata de 3 locações de bens imóveis. Locação residencial, não residencial e por temporada. Fique atento em relação a isso, hein? Veio uma nova lei, que é a Lei 12.112, de 2009. A mídia divulgou que essa lei acabou com seus problemas, a organização tabajara, né? Essa lei, quem não paga aluguel em 10 dias está na rua. Não é verdade. Essa lei é uma nova lei que alterou pouca coisa da lei antiga. Continua sendo a Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, que ainda é vigente, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Falamos aqui também em outras oportunidades que nós temos o Estatuto da Terra, que também trata de locação, mas locação de imóveis rústicos e rurais. Rústicos e rurais. Então fique atento em relação a isso. Não podemos esquecer também da locação do Código Civil. O Código Civil também trata de locação de bens móveis e também de bens imóveis. Professor, quais bens imóveis? Outdoor. Outdoor, que você passa na estrada, nas rodovias e vê esse outdoor, é uma locação do Código Civil. Além da locação do outdoor, também vaga de garagem, com a vaga de matrícula autônoma. Não entendi, professor? Vai entender. Atenção sempre com didática aqui, ó. Vaga de garagem autônoma é aquela vaga separada que tem o seu número próprio. Apartamento, tem apartamento que tem a vaga de garagem junto dentro da matrícula do imóvel, né? É unificada.
Vaga de garagem autônoma, ela tem a vaga separada. Essa vaga de garagem, numa discussão de locação, é o Código Civil que vai tratar, tá bom? Hotel, motel, a parte hotel, também é o Código Civil que vai tratar dessas locações, ok? Fique atento aí, olha que legislação complexa, né, em relação à locação. Olha como é importante estudar isso. Quando eu falo da locação não residencial, volto a falar, essa locação pode ser chamada de locação industrial, locação empresarial, locação comercial e não residencial, como a lei chama, ok? Então tem vários nomes por aí. Professor, locação de shopping center. Locação de shopping center é aplicada à analogia da Lei 8.245/91. Então, na verdade, shopping center não tem uma lei específica. É utilizada a lei do inquilinato por analogia. Existem, sim, algumas regras específicas em relação à locação de shopping center. Então, realmente não é igual à locação não residencial. Existem algumas regras específicas, tá bom? Então é importante você saber. Volto na locação não residencial. Essa locação tem a finalidade de oferir lucro ao inquilino. Ele vai usar aquele imóvel para vender um produto ou serviço. Então, essa locação é não residencial. A não residencial gera vários efeitos. Um dos efeitos é o fundo de comércio. Isso mesmo, fundo de comércio. Você que está nos assistindo aqui, você corretor, tem advogado que assiste o nosso programa também, tem estudante de direito e tem pessoas aí que não é do meio, mas gosta de assistir o programa porque acaba entendendo, conhecendo o direito. Então, todo mundo que está nos assistindo aqui, olha que interessante. Avise o papai, a mamãe, o marido, a esposa, avise um amigo que é comerciante que você, quando fica num comércio, você aluga esse imóvel aqui, alugou esse imóvel. Se você fica mais que 3 anos, você já tem o direito ao fundo de comércio. Fundo de comércio é a clientela. Então você tem o direito à clientela. Se você alugou esse espaço, ficou durante 3 anos na mesma atividade, você tem o direito ao fundo de comércio. Professor, por que é importante saber? Porque você tem direito a uma indenização. Não é justo chegar ao locador e falar assim, pode sair, não quero mais você aí. Meu filho também vai abrir uma pizzaria igual a sua, inclusive no mesmo lugar. Não é justo. Então a jurisprudência criou o fundo de comércio, fortaleceu esse fundo nos últimos anos e você tem direito a uma indenização, chama ação de indenização por fundo de comércio. Claro, vai depender de cada estado, temos jurisprudências diferentes, entendimento de juízes do caso concreto. Então precisa analisar o caso concreto, mas saiba que você tem esse direito ao fundo de comércio. Olha que interessante. Quando eu falo de locação não residencial, essa locação, além da ação de fundo de comércio, que é a ação da clientela, fundo de comércio ele é o gênero de várias espécies, né? Fundo de comércio é o gênero e dentro do fundo de comércio tem várias questões a serem analisadas. Primeiro a clientela, depois o material, as ferramentas. Professor, o restaurante, como que eu analiso o fundo de comércio? Diversas formas, né? Você vai analisar a clientela, os pratos, se tem forno a lenha, se tem fogão industrial, tudo isso, junta tudo isso, é o fundo de comércio, tá? Então nós temos essa classificação, o fundo de comércio é o gênero de várias espécies que estão dentro do fundo de comércio. Fique atento em relação a isso. Quando eu falo de locação não residencial, nós temos aí que estudar as ações locatícias, porque realmente as ações locatícias são ações que eu uso em um litígio relacionado a um contrato de locação. Primeira ação locatícia, que eu quero que você relembre, é a ação de despejo. Despejo é o gênero de várias espécies. Nós temos vários tipos de ações de despejo diferentes. Ação de despejo por descumprimento contratual, ação de despejo por denúncia vazia, ação de despejo por falta de pagamento, entre outras modalidades. Nós temos mais de 57 teses diferentes para ação de despejo, hein? Mais de 57, olha só. Despejo é o gênero de várias espécies. Ação de despejo é a única ação que eu consigo rescindir o contrato de locação, hein? Só ação de despejo que rescinde. Eu, proprietário, quero meu imóvel de volta. Jamais eu vou usar em uma locação a ação de reintegração de posse. Manutenção de posse, interdito proibitório, eu deixo de lado essas ações. Falou em locação? É locação? É despejo. É a ação que eu vou utilizar para rescindir o contrato, tá? Segunda ação locatícia, olha que interessante, é a ação revisional. Revisional. Então preste atenção aqui, olha que interessante, ó. Você comerciante, você empresário, paga aluguel. Só que a crise do país, em frente ao seu comércio aconteceu alguma coisa na rua, uma obra, em frente ao seu comércio tinha um monte de comércio, hoje não tem mais, então o movimento do bairro é muito menor, cabe uma ação revisional. A ação revisional é que nem a ação revisional de alimentos, pensão alimentícia, serve para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Ou seja, a ação revisional, quem pode usufruir dessa ação, quem tem legitimidade ativa,
Pode ser o inquilino e pode ser o locador, porque ela serve para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Então vamos dizer que você tem um comércio em frente ao metrô, aquela portaria lá do metrô fecharam, acabou. O metrô não usa mais. O metrô tem várias entradas, né? Se cismar por algum motivo, pode fazer isso. Você tinha o comércio em frente ao metrô. Você tinha condições de pagar R$5.000 com facilidade. Você pagava por dia isso daí. Mas acabou. Acabou. Fecharam o metrô. Você não tem mais condições. A sua loja não tem mais o mesmo movimento. Você vai conversar com o proprietário, o locador, ele fala, não, meu aluguel ninguém mexe. Nós combinamos 5 mil por mês e 5 mil por mês. Você pode ingressar com uma ação revisional. O intuito dessa ação, o objetivo, é diminuir o valor do aluguel, tá bom? Vai fazer uma revisão do valor do aluguel. Mas o contrário, a situação inversa pode ocorrer. Vamos dizer que é o contrário. O locador percebe que os 5 mil está barato, porque em frente à loja, em frente à propriedade dele, fizeram um metrô, fizeram um terminal de ônibus. Dobrou, triplicou o movimento. Então cabe ao locador ingressar com uma ação revisional para aumentar o aluguel. Então a revisional de aluguel, a revisional do contrato de locação serve para aumentar ou diminuir o aluguel, ok? Fique atento em relação a isso, é uma ação importante para o dia a dia, então ação revisional, tá bom? Vamos lá, terceira ação locatícia que é importante falar na locação não residencial. Terceira ação locatícia é a consignação de pagamento. O direito não socorre quem dorme, né? Eu costumo dizer em aula, quem me conhece, duas coisas. O direito não socorre quem dorme e quem guarda artigo é bandido. O professor fala o artigo, quem guarda artigo é bandido, né? Você tem que guardar o conceito, porque o artigo está aí. Você vai na lei 8.245/91, você vai ficar sabendo, você vai achar os artigos. Então quem guarda artigo é bandido. Pergunta por que o cara está preso. Ah, doutor, estou preso por causa de 171, ele sabe, né? Então para com isso, você não precisa guardar artigo, você precisa guardar o conteúdo, isso que é importante na prática. Olha só, quando eu falo da ação locatícia, na verdade o termo é no plural, ações locatícias, são ações locatícias. Nós temos a primeira, despejo, segunda, revisional, terceira, consignação em pagamento. A consignação de pagamento de aluguel é aquela ação que eu não sei para quem pagar. O que eu faço? Vou lá e faço a consignação do valor. Se eu não sei para quem pagar, eu tenho dúvida para quem pagar, eu não posso deixar de pagar. Se eu deixar de pagar, sabe o que vai acontecer? Vai aparecer o herdeiro, vai aparecer o proprietário que tinha assumido e vai tirar você com uma ação de despejo por falta de pagamento. Aí você vai pagar juros, correção, honorários advocatícios, despesas, danos materiais, vai complicar a sua vida. Sumiu o inquilino, ou melhor, inquilino não, o locador, né? Sumiu o locador? Ah, professor, não sei para quem pagar. Deposita em juízo, chama consignação de pagamento de aluguel. Ah, eu não sei se é para a imobiliária, eu não sei se é para o corretor, dá uma confusão, não sei se é para o proprietário, eu não sei para quem pagar. Consigna, ação de consignação de pagamento de aluguel, ok? Para não ter erro, para que não tenha erro. Vamos lá, mais uma aqui, hein? A quarta opção de ação locatícia. Mais uma ação, hein? Primeira, despejo. Segunda, revisional. Terceira, consignação de pagamento de aluguel. E a quarta opção que nós temos é a ação renovatória. Ação renovatória. Professor, para que serve a ação renovatória? A ação renovatória é uma ação importante porque é uma ação que eu, inquilino, eu, locatário, ingresso para que o meu contrato de locação seja renovado automaticamente, ou melhor, judicialmente e compulsoriamente, né? O juiz vai bater na mesa e vai falar assim, vou renovar o contrato do coitado do inquilino. Então ele vai renovar. Por qual prazo? Pelo mesmo período do contrato anterior, né? Para o último contrato. Só que essa ação renovatória chama assim, ó, guarda aí, hein? Ação renovatória. Essa ação renovatória é uma ação que você vai utilizar com a finalidade, com o objetivo de renovar o contrato seu de locação obrigatoriamente, compulsoriamente. Professor, simples assim? Simples assim, mas cheia de pegadinhas e de objetivos, né? Essa ação, eu preciso cumprir vários requisitos. Primeiro requisito para usufruir dessa ação renovatória, o primeiro requisito é que o contrato seja escrito. Ah, professor, mas espera aí. Todo contrato de locação é escrito, professor. Não é não, hein? A Lei 8.245/91, ela não obriga ninguém a fazer contrato escrito. O único contrato que tem que ser escrito obrigatoriamente é o contrato por temporada. Esse contrato, sim. A Lei 8.245/91, alterada pela Lei 12.112/2009, esse contrato, sim. A regra do jogo é escrito. O imóvel por temporada ele tem várias características diferentes. Tem que ser por temporada, não pode ultrapassar de 90 dias, o pagamento pode ser feito antecipado do aluguel, e um dos requisitos também é o contrato escrito. Tem que ser feito o contrato escrito, obrigatoriamente, olha que legal. Esquece o contrato por temporada, nosso assunto de hoje é contrato de locação não residencial, esse não.
O contrato de locação residencial e não residencial, ninguém obriga a ser escrito. Fato que você e eu, você que acompanha a questão de direito já há um bom tempo, você que assiste o nosso programa, nós sabemos que o direito não socorre quem dorme, então tem que ser tudo por escrito, ainda mais hoje em dia, né? Queira ou não queira, hoje em dia o ser humano está agressivo. Eu costumo dizer que hoje em dia você tem que fazer as coisas com muita perfeição, pensar antes de fazer, tudo escrito, tudo por e-mail, porque infelizmente eu acredito no bem, vou acreditar sempre no bem, mas tem muita gente estressada demais pela vida que pelo trabalho, pela correria de vida, a situação do país. Então o ser humano está agressivo. O ser humano está agressivo e muitas vezes está perdendo o bom senso, né? Ele não tem mais hora para te ligar. Ele liga meia-noite, 1 hora, se você é corretor, se você é advogado, se você é contador, se você é um profissional, tudo tem que ter bom senso. Mas infelizmente está assim. Para evitar e corrigir essa situação que está acontecendo na prática, tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser conversado. Como dizem, né? A conversa não pode ter curva, porque hoje está faltando bom senso. Então, na verdade, tem que ser por escrito. No mundo do contrato de locação, você vai ter coragem de fazer um contrato não sendo escrito? Meu Deus do céu! Um contrato não escrito não é bom. Não é bom porque a lei no inquilinato, pensando agora do lado do locador, vai proteger quem? O inquilino, o locatário. Contrato de locação não escrito, a lei fica do lado de quem? Do inquilino. Não é bom. Tem que ser escrito sim. A lei não obriga, mas a prática, a vida atual, obriga que seja escrito, porque senão vai dar problema, hein? Vai passar nervoso. Então tem que ser escrito, tá bom? Não é obrigatório ser escrito, porque a lei não obriga. Mas fato é que é importante que seja escrito. Vamos lá, voltando aqui, ó. A ação renovatória, um dos primeiros requisitos é que o contrato seja escrito, porque a lei não obriga. Para fazer a renovatória tem que ser escrito. Segundo requisito da renovatória, hein? O contrato tem que ser escrito e por prazo determinado. Professor, o que é isso? Prazo determinado? Não entendi. Prazo determinado tem que ter data para começar e data para encerrar. Prazo determinado é isso. Início e fim. Acabou os requisitos? Não. Tem um terceiro requisito. Para usufruir de uma ação renovatória, eu preciso usar essa ação renovatória quando eu tenho aí no comércio 3 anos na mesma atividade. Ou seja, eu posso estar no imóvel 10 anos, mas pelo menos 3 anos na mesma atividade. Professor, mas se eu aluguei imóvel, vai ser sempre a mesma atividade? Não. No Brasil é muito comum você alugar um imóvel, você está no imóvel, você acha o aluguel bom, barato, você gosta do bairro, 10 anos. Nos 2 primeiros anos você abre um lava-rápido estacionamento. Não deu dinheiro, você fecha. Aí no 3º, 4º e 5º anos, 4º e 5º ano, você abre um açougue. Só que você descobre que o bairro, a maioria que mora nesse bairro é vegetariano. Aí você fala, pronto. Meus problemas acabaram, organização Tabajara, vou abrir um restaurante vegetariano. E abre um restaurante vegetariano. Só que você percebe que é muito difícil também lidar com um restaurante vegetariano. E aí você acaba abrindo uma pizzaria. É muito comum no Brasil um sujeito que aluga um imóvel comercial, 10 anos de imóvel, mudar de atividade várias vezes. Para cumprir o requisito de usufruir dessa ação, você precisa de pelo menos 3 anos na mesma atividade. Não importa o comércio, mas pelo menos 3 anos na mesma atividade. Então olha como essa ação é cheia de requisitos. Primeiro requisito, contrato escrito. Segundo, contrato por prazo determinado. Dia do começo e dia do final. Terceiro requisito, qual que é o terceiro? 3 anos na mesma atividade. E o quarto requisito, olha só, tem o quarto requisito ainda. O contrato de locação para usufruir, né, dessa ação renovatória nos contratos não residenciais, eu preciso estar no imóvel 5 anos. 5 anos na propriedade, na posse do imóvel como inquilino. Então, olha só, quantos requisitos. Contrato escrito, determinado, 3 anos na mesma atividade no mínimo e 5 anos no imóvel. Ou seja, eu estou 5 anos no imóvel na mesma atividade. Se está na mesma atividade, cumpri os 3. Vamos dizer que eu estou 5 anos no imóvel, porém, eu sempre mudei de comércio, de ramo. Eu fiquei 1 ano em cada ramo, já não dá para ingressar com essa ação. Por quê? Você ficou 5 anos no imóvel, você cumpriu um dos requisitos, que é o fato de estar 5 anos no imóvel. Porém, você não tem o requisito de 3 anos na mesma atividade, que você comprova com os atos constitutivos e testemunhas, prova testemunhal. Lembra lá das provas que o professor já falou. Então, fique atento em relação a isso, hein? Olha que ação boa. Essa renovatória é uma ação interessante, por quê? Você inquilino, você locatário, consegue renovar o contrato de locação judicialmente, compulsoriamente, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Vamos lá. Professor, além da ação renovatória, tem algo importante ainda sobre locação não residencial? Locação residencial é um assunto que não acaba mais, né? É importante falar também sobre a indenização das benfeitorias. Então cuidado.
Olha só, professor, eu aluguei esse imóvel aqui. Eu vou reformar, depois eu converso com o proprietário. Não faz isso, hein? Quando você reforma um imóvel, se não é uma reforma necessária, é uma reforma, na verdade, chamada de voluptuária, entre outros termos que são utilizados. Se você reforma, né, só para um bem-estar, por luxo, cuidado. Tudo que é reformado sem autorização do locador, unifica o bem. Você perde, hein? Então você cismou de colocar uma banheira na casa que não é sua, que você alugou. Cuidado. Uma hidromassagem. O que pode acontecer? Você colocou a banheira, não avisou o locador, e você vai perder porque unificou o imóvel. Cuidado com essas benfeitorias, porque nem tudo que é benfeitoria você recebe de volta, como indenização, vai descontar no aluguel. Nem tudo, hein? Normalmente só as necessárias, ou seja, aquela que tem que fazer senão cai, corre risco de vida, essa tudo bem. Você não precisa nem avisar o locador, porque é urgente, precisa fazer logo, parte elétrica. As outras benfeitorias, você começa a ter problema e provavelmente não vai receber. Nós temos alguns julgados diferentes aí, mas falando em prática, na praxe você não vai receber. Então cuidado com isso, tá bom? Muito interessante. Olha só, quando eu falo também de locação comercial, industrial, empresarial, shopping center, ou o termo que é o termo da lei, não residencial, é importante informar que tem uma tal de denúncia. Denúncia é um despejo, é isso mesmo. Você estuda isso nos livros, às vezes não entende, então vamos explicar de forma didática. Ó, quando eu falo de denúncia, tem a denúncia cheia e denúncia vazia. Denúncia é ação de despejo. Despejo por denúncia vazia e despejo por denúncia cheia. Professor, o que é cheio? Cheio, eu tenho que fundamentar. Pensa num saquinho, que você está cheio esse saquinho, ou seja, cheio de palavras, fundamentos. Quando eu vou pedir o imóvel de volta do inquilino, eu tenho que fundamentar por obrigação, ao final do contrato. Eu tenho que fundamentar. Eu só não preciso fundamentar se eu quero o imóvel de volta, se eu respeitei a lei. Como assim, professor? Não entendi nada. Vou explicar, você vai entender tudo. Ó, nós temos a Lei 8.245 de 91. Essa Lei 8.245 de 91, ela trata também da denúncia cheia e denúncia vazia. Quando eu sigo a lei não obriga, ela é facultativo. Mas a lei, ela dá uma orientação assim, ó, locador, faça uma função social, ajuda aqui, ajuda o Brasil. Faça um contrato de no mínimo 30 meses. Quando o locador segue o conselho da lei e faz um contrato de locação de no mínimo 30 meses, ele ganha um presente da lei. O que é o presente? A denúncia vazia. Ou seja, ao final do contrato, ele pode pedir o imóvel de volta e não precisa ficar fundamentando o porquê. Porque ele quer de volta. Olha só que interessante. Então, toda vez que eu faço um contrato com um prazo menor de 30 meses, eu não tenho esse plus. E aí a denúncia tem que ser cheia, tem que ser fundamentada. Denúncia cheia tem que ter fundamento, justificativa. Denúncia vazia não precisa. Se eu respeito a lei, ou seja, se eu sigo o conselho da lei de fazer um contrato de locação de 30 meses, eu respeitei a lei, de no mínimo 30 meses, né? No mínimo 30 meses, pode ser demais. Eu ganho um presente. Ao final desse contrato, não é no meio do contrato não, ao final eu faço a denúncia vazia. Olha que legal, denúncia cheia, denúncia vazia. Denúncia é o que, professor? Ação de despejo. Ação de despejo por denúncia cheia ou por denúncia vazia. Vazia é porque eu não preciso justificar porque eu quero o imóvel de volta. Eu segui o conselho da lei, eu fiz um contrato de no mínimo 30 meses, então agora acabou o contrato, eu quero de volta, ponto final. Cheia eu tenho que fundamentar, porque eu não segui o conselho da lei. 30 meses eu fiz um contrato de um prazo menor, tá bom? Olha que legal. É da nossa amiga Marcela, de Jaú. Um abraço para você, Marcela. Hoje, quais as vantagens de morar de aluguel, em vez de buscar ter a casa própria e ficar com uma vida pagando financiamento? Talvez só a segurança no caso de desemprego, ou existem outras vantagens para a casa própria? Casa própria é o maior sonho do brasileiro. Casa própria é 10, você não paga aluguel, é muito bom. Mas você precisa ver o momento que você está financeiro, o que você quer para a sua vida, né? Casa própria é 10, mas se você tem um dinheiro, não sei, você tem 200 mil, 100 mil, você vai dar entrada no imóvel, ficar com uma dívida absurda e não faz mais nada além de pagar a dívida, vai ter que comer o que você não gosta, não vai fazer nada, não tem condições nem no cinema, não sei, precisa analisar isso, né? Cada pessoa tem uma cabeça. O que eu oriento a você, veja o que você quer para você, né? Casa própria é ótimo, não paga aluguel, gera segurança na hora de desemprego. Mas se você tem um dinheiro que você não dá para comprar um imóvel próprio, se você tem aí um investimento para fazer, alguma coisa assim, pode ser uma opção. É melhor aí você consultar realmente um consultor, né, financeiro. Mas procura ler, estudar sobre esse assunto, é bem legal. Você vai achar várias matérias aí no Google, né, a respeito disso. Muita gente, muito investidor, não aconselha comprar um imóvel próprio, a verdade é essa. É melhor você alugar. Aí vai depender da sua situação de vida. Mas analisa com carinho,
Não siga uma informação pronta da mídia, tá bom? Essa é a dica que eu dou para você. Muitas vezes aí você com 100 mil reais, 150 mil, você não consegue comprar um imóvel à vista, você só vai dar uma entrada. E 150 mil reais numa poupança, numa aplicação, quanto rende isso, né? E você consegue pagar o aluguel e ainda sobra. Então tem isso, né? Analisa direitinho com muito carinho, tá bom? Eu falei realmente porque a gente não pode mais aceitar a informação pronta, a gente tem o direito de pensar, né? Então vamos lá, olha só. Jorge Oliveira, explica um pouco mais sobre como irá funcionar se o locatário perder um emprego e tiver condições de pagar o aluguel, pois o locador não pode ficar sem o valor, pois talvez dependa disso para o próprio aluguel, e o locatário não pode ser despejado de imediato. Não tem jeito, né, Jorge? Locação é um empréstimo, só que é um empréstimo oneroso. Nós temos um empréstimo gratuito que é o comodato. Na locação, existem deveres e obrigações de ambos. A obrigação do locador é entregar o imóvel habitável, né? E o locatário é pagar o aluguel e cuidar do imóvel. Quando um deixa de cumprir essa obrigação, cabe ação de despejo, né? Então, nesse caso, despejo por falta de pagamento. Por mais que aquele sujeito, o inquilino, não tenha condições por motivos dele, pessoal dele, né? Não tem jeito. O locador, ele tem o direito de despejar. E aí ele vai ingressar com uma ação de despejo e vai conseguir o imóvel de volta. A mídia divulga muito que é uma ação rápida, não é não, nada no Brasil é rápido, hein? O Brasil ganhou como a pior justiça do mundo, é a realidade. Professor, mas é culpa dos juízes, não é culpa de ninguém, é culpa porque a gente tem muito processo, o brasileiro ele tem o costume de litigar, levar para a justiça, né? Essa conciliação é algo novo, que a gente está trabalhando ainda no ser humano, é algo recente, então o brasileiro gosta de brigar judicialmente, é o costume do brasileiro, então tem muito processo, pouco funcionário na justiça e é demorado. Um processo chega a durar 12 anos. Falar que uma ação de despejo é rápida, fácil, é mentira. Quem vendeu isso está errado, não atua na prática. É uma ação demorada. E aí sim vai ser discutido aí se o valor está correto, tudo. Mas fato é que quem não pagou aluguel, não cumpriu a obrigação, tá bom? Então não tem jeito. O juiz não vai analisar, coitado do inquilino, não vai fazer isso, né? Infelizmente pode ter sido uma fatalidade, falta de emprego, alguma coisa assim, a gente sabe disso, para o país em crise, mas o juiz não vai pensar assim. É uma obrigação que deixou de cumprir, cabe o despejo, tá bom? Um abraço para você, Jorge. Olha só, Reinaldo Diniz, via Facebook, legal, hein? Eu tenho um inquilino há mais de 30 anos no imóvel e não tem contrato. O que é preciso para pedir o imóvel junto ao inquilino? Reinaldo, vou ser bem sério para você. A lei não obriga ninguém a fazer contrato, a não ser o contrato de locação por temporada. Mas locação é algo muito complexo para você fazer um contrato de boca. Eu não oriento fazer isso, hein? Não oriento fazer isso e também não adianta pegar o contrato no Google, né? Ou pegar um contrato no Google, pelo amor de Deus, tem cada contrato horrível de papelaria. Locação é algo sério, é algo que tem que ser bem feito, tem que ser discutido as cláusulas contratuais. Pede para um advogado da sua confiança te ajudar a fazer esse contrato, nem que você pague por isso, né? Mas vale a pena. Então oriento você a acertar essa situação, com muito carinho estou te falando. Professor, mas é parente, é conhecido, é o ideal, protege ambas partes, né? Em relação a pedir esse imóvel de volta, em primeiro lugar, tem que analisar se é residencial ou comercial. Se for residencial, você pode até pedir esse imóvel de volta, mas tem que avisar antes, manda uma notificação antes. O ideal é que você envie uma notificação 90 dias antes desse imóvel, tá? E o ideal também é você, além de avisar, descontar a caução, não sei se é o caso, a caução no próprio aluguel, ajuda a pessoa também, né? Então tem que ser algo consensual. Consensual é muito melhor, fuja da justiça, litígio atrasa a vida de todo mundo. É mais caro, é cansativo, você pode perder, perde sucumbência, as custas são altas. Tem que tentar resolver tudo numa boa, tá bom? Essa é a dica que eu dou com muito carinho. Abraço para você também, tá bom? O Alexandre Barbosa, vamos lá, contratos de locação não registrados no registro de imóveis. Dão direito ao locatário a preferência na aquisição do imóvel? Contrato de locação, existe o direito de preferência, né? Só que, cá entre nós, o estudo de hoje é locação não residencial, então é comercial, empresarial. Você vai, abre uma pizzaria, gasta 100 mil reais para deixar essa pizzaria, esse restaurante bonito, ou qualquer outro comércio. Que segurança que você tem se o locador quiser vender isso? É uma discussão judicial que vai se arrastar anos e anos. Então, qual é a dica que o professor dá? Pensando agora no inquilino, né? Sempre ajudando os dois, mas pensando no inquilino. Você que é inquilino de imóvel comercial, faça o contrato de locação e exija a averbação na matrícula do imóvel. Quando você averba o contrato de locação na matrícula do próprio imóvel alugado, você protege o seu direito de preferência. O locador pode até vender o imóvel, mas ele tem que oferecer para você antes. E quem for comprar sabe que você existe e está lá dentro, tá bom? Então, é a dica que eu dou. Tem que fazer, hein, doutores? Tem que fazer. Vamos lá. José Nilton Lopes. Para retomar o imóvel locado por 30 meses no final,
tem que ser pedido na véspera do término? Quantos dias antes? Ou deixa vencer o último dia e é necessário somente pedir através de ação judicial? Ou basta notificar a parte? Vamos ser sinceros aqui, ó. Nós estamos vivendo em 2017, tem que fugir de litígio, hein? O Brasil ganhou com uma pior justiça, é demorado, é caro. Professor, mas ser advogado, não é melhor para você falar que é melhor usar advogado? Seria, mas eu sou sincero, né? Então vamos ser sinceros aqui, vamos espalhar. Olha que interessante, você tenta conciliar sempre, manda uma notificação 90 dias antes, depois manda outra 60, liga para a pessoa, fala que você vai precisar do imóvel, sempre melhor conciliar. Litígio, processo é só no último caso, fuja dele, não é bom para ninguém, tá bom? Então fuja dele. O ideal é que você avise o inquilino pelo menos 60 dias antes. Eu oriento a avisar antes, quanto mais melhor, até 6 meses antes. Eu acho justo, acho correto, a pessoa tem um tempo hábil para procurar uma outra casa, um outro comércio, mas a jurisprudência fala em 90 dias, 60 dias, vai depender do estado, tá bom? Então, um abraço para vocês todos, fico muito contente, sucesso, paz, amor, faça o bem, não veja quem, tá bom? Tchau, fui, tchau!